que orar por nossas crianças, orar por nossos pré-adolescentes e adolescentes, porque é bênção do Senhor. E eu confesso, pessoal, que eu estava com saudade de vocês. Parece que foram as 2 semanas mais longas do ano na minha vida. E assim, a gente vê que tantas coisas acontecem para muitas vezes nos tirar o foco, nos tirar a atenção, mas Deus sabe de cada detalhe de nossas vidas. Às vezes nós achamos que Deus não nos conhece, que Deus não sabe o nosso nome, que Deus não sabe o que está no nosso coração, mas o mais tremendo de tudo é que Deus sabe. Mesmo se a gente achar que Ele não sabe, Deus continua sabendo, porque Ele continua sendo Deus. E essa é uma das coisas mais maravilhosas de servir ao Senhor. Cada detalhe da nossa vida, cada detalhe das pequenas bênçãos que acontecem, as médias e grandes bênçãos que vêm acontecendo, a gente vê a poderosa mão de Deus sobre nossas vidas. Eu louvo a Deus porque de pouco em pouco você vê que a igreja está criando a sua imagem, né? Tapete, púlpito, cadeiras, instrumentos, sabe? Cada coisa, ofertas em relação aos instrumentos e cada coisa que está acontecendo, a gente vê a provisão de Deus e a gente vê como Deus, Ele está cuidando de nós. E talvez essa seja uma palavra que a gente tem que guardar no nosso coração. Deus cuida de nós, mesmo quando a gente não sente nada, mesmo quando a gente não percebe nada, mesmo quando a gente tem certezas, Deus continua cuidando de nós. E esse mês nós vamos falar sobre a família, porque a família está em guerra, está sob ataque. As famílias estão em uma situação em que não se sabe muito bem qual vai ser o futuro da família, porque cada vez mais se tenta desintegrar a identidade do indivíduo, e desintegrando a identidade do indivíduo, se corrompe aquilo que é união. Quando nós não sabemos o que somos, quando nós não sabemos o que queremos, e quando nós não sabemos para onde nós vamos, nós acabamos ouvindo o que vem de fora e nos distraímos e começamos a assimilar culturas que não são nossas e não bíblicas. E talvez esse seja o maior problema da família hoje. A família hoje, ela tem sofrido ataques para perder a identidade. Quando a gente fala de família, se a gente pensar na Organização das Nações Unidas, só a ONU tem 6 tipos de famílias aprovadas. E você diz, caramba, 6 tipos de família? E há outros órgãos da ONU que já falam em 12 tipos de famílias. O Brasil tem 3 tipos de família e mais recentemente foi um ajuste na lei, foi acrescentado mais um tipo de família. E a gente olha, até onde nós iremos com tantas mudanças em relação à identidade do ser humano? Porque você vê que Deus criou Adão. Adão foi criado, homem. E ali você pode perguntar, mas Deus não poderia ter criado já uma família completa? Adão, Eva e seus filhos, tudo de uma vez só? Poderia. Mas Deus começou por um, porque tudo em nós está relacionado à nossa identidade, quem nós somos. A guerra hoje é para nos roubar essa identidade, porque nos roubando a identidade, a gente fica confuso, a gente enfraquece e a gente começa a fazer o que não deve. E muitas coisas começam a ser assimiladas em nós, e a gente começa a repetir, e quando a gente nota, aquilo não é nosso, não pertence a nós, e isso nos corrompe. E talvez esse seja o ponto mais interessante quando a gente lê o texto de Josué, que eu li algumas semanas atrás. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Josué capítulo 24, dos versos 14 a 15, que é o tema e o versículo tema dessa manhã. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. A palavra integridade significa totalmente,
sem divisão, sem distração. Sirva a Deus totalmente, com foco completo em Deus, integridade, olhando somente para Deus e com fidelidade. Fidelidade vem de fé. A palavra fidelidade, ela quer dizer que eu confio independente de qualquer circunstância. Isso é fidelidade. Eu continuo crendo em Deus. E Josué fala para o povo: temei ao Senhor e o servi com integridade e com fidelidade. Ou seja, para nós servirmos a Deus plenamente, completamente e independente das circunstâncias, crendo que Ele continua sendo Deus. Isso é muito profundo. E aí Josué, ele traz uma orientação para todos: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui Josué ele fala de herança. Nós não recebemos somente herança física. Há heranças emocionais que nós recebemos, há heranças espirituais que recebemos e há heranças religiosas que recebemos. E talvez uma das maiores lutas em relação à nossa identidade é vencermos heranças que não fazem sentido para nós. Heranças emocionais, heranças financeiras e econômicas, que são modelos que nós herdamos muitas vezes, que não fazem mais sentido e que nos drenam a energia, drenam as forças e drenam o foco do crescimento, inclusive essa herança religiosa. Josué ele fala: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Olha que interessante. Os nossos pais podem ter servido, ter tido um tipo de religião que nós não concordamos hoje, por causa dos seus excessos ou por causa da imaturidade, mas nós, como indivíduos, nós temos que saber o que nós temos que pegar do que é bom, de herança dos nossos pais, herança daqueles que nos influenciaram, e tirar fora aquilo que não nos serve mais. Talvez tem muitas cargas que nós estamos carregando como indivíduos, que são cargas desnecessárias ao nosso crescimento, e nós estamos com essas cargas que não nos pertencem. Essas cargas estão nos distraindo, roubando nossas forças e nos fazendo perder o melhor de nós. E aí, quando eu falo o melhor de nós, aí é o que a gente escuta muito aí no mercado, pessoas falando: não, porque você está numa versão de si mesmo ruim, você tem que entrar numa melhor versão. Meus queridos, cuidado com esse tipo de discurso, porque não importa se você tenha 100 versões, você continua sendo você mesmo. Você é você. Você talvez tenha ideias diferentes, você tenha um momento da tua vida em que você pensa em alguma coisa, que você depois mude e pense em outra coisa, mas você continua sendo você. Nós não somos um aplicativo, nós não somos um robô, nós não somos alguma coisa em que eu tenho que baixar uma versão nova para que ele melhore. Todo ano, todo sistema de software tem que ter uma versão nova, tem que ter um upgrade, tem que ter uma atualização. E às vezes nós achamos que nós somos assim: ah não, Deus nos criou com defeitos, e porque nós temos defeitos, nós precisamos de atualizações. Isso é mentira do diabo, para roubar a tua integridade, para roubar quem você é, para dizer para você que você não é pleno. E Deus, quando cria uma coisa, Ele cria perfeita, e você é perfeito, você é perfeita. Ai pastor, mas eu tenho erros. Quem não tem? Quem não tem erros? Quem não tem tropeços? Quem não tem desafios a vencer? Quem não tem dificuldades? Nós temos. Mas há determinadas dificuldades que nós temos que entender a sua origem, porque às vezes a causa do nosso problema está em origens que não são totalmente nossas, mas são heranças que nós recebemos, e essas heranças nos influenciam até hoje. E a primeira questão é: quem você é? Essa é uma grande pergunta que é pauta de inúmeros seminários, de inúmeros concursos, de inúmeras coisas. E até hoje parece que quanto mais há democratização da informação, mais nós não sabemos quem nós somos, mais nós nos perdemos, mais nós temos dificuldade, mais nós não conhecemos as nossas limitações, as nossas forças e as nossas inseguranças. Parece que a gente fica mais perdido.
E diante de circunstâncias como os dias de hoje, parece que a gente fica mais eufórico com tantas informações e se perde. Eu passei 2 semanas fora, e nessas 2 semanas as pessoas me faziam perguntas, mandavam mensagens, e eu ficava assim, caramba, é interessante, as pessoas estão tão preocupadas com determinadas coisas que são tão bobas. Se nós estivermos lendo a Bíblia, se nós estivermos orando, se nós estivermos jejuando, se nós estivermos praticando o básico da fé, se nós estivermos fazendo, sabe, o básico das disciplinas espirituais, deveria ser tão normal para nós algumas coisas, mas parece que quanto mais informação nós temos, mais dependente de respostas desnecessárias nos tornamos. Exemplo, pastor, o Papa morreu, será que esse novo Papa é o anticristo? E está todo mundo debatendo se o Papa não sei o que, aquela coisa, mas o senhor já assistiu o conclave, o senhor já assistiu os 2 papas, o senhor está vendo aquela imagem, aquele vulto e não sei o que. Eu digo, meus queridos, até quando nós iremos olhar para aquilo que a Bíblia diz, que são sinais da volta de Jesus, e iremos continuar nos preocupando e não nos preparando? A Bíblia diz em Amós 4,12, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com Deus, e não para nós ficarmos com medo, ansiosos, inseguros e incertos do que vai acontecer. As pessoas estão atribuladas. O senhor viu o que aconteceu com aquele profeta que fez isso? O senhor está vendo as coisas? Será que a briga tarifária do Trump com a China e com os outros países vai me afetar e não sei o que? Meus queridos, vivemos num mundo globalizado, em que alguém que faça alguma coisa lá no Laos vai afetar a gente aqui de alguma forma. Alguém que faça alguma coisa lá na Etiópia vai nos afetar de alguma forma aqui. E você diz, pastor, mas nós não podemos ser pessimistas. É verdade, nós não podemos ser pessimistas, mas também a gente não pode ser tolo. O que é um tolo? Tolo é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. É aquele que tem um entendimento técnico do que tem que ser feito, e sabendo o que tem que ser feito, não faz. E vivemos numa geração em que as pessoas desprezam aquilo que deve ser feito, porque estamos numa geração arrogante, estamos numa geração em que cada vez mais soberba está, e ela diz assim, não, eu não preciso fazer isso, eu não preciso agir assim, porque eu sei que na hora que eu tiver que mudar, eu mudo. Já se passaram anos e você não mudou ainda. Você continua com as mesmas teimosias, com as mesmas brigas, com as mesmas implicâncias, com as mesmas situações irritantes. Todos nós sabemos como irritar o nosso cônjuge, todos nós sabemos como irritar nossos filhos, todos nós sabemos como trazer o inferno para dentro de casa. Nós sabemos fazer isso muito bem, mas também todos nós sabemos como é trazer a paz para dentro de casa, nós sabemos como é trazer a presença de Deus para dentro de casa, nós também sabemos o que é profetizar a bênção dentro de casa, mas às vezes é mais fácil a gente trazer o inferno do que profetizar a bênção dentro de casa. E aí você pega e vai conversar com as pessoas dos gabinetes pastorais, psicólogos, psiquiatras, coaches, qualquer que seja, estão cheios de pessoas lá que estão desabafando e dizendo um monte de coisa, e você ouve elas, e você conversa com elas, e você pergunta para elas, mas você já tentou mudar? Para quê? O culpado é o outro, não sou eu. E aí está a nossa ignorância, aí está a nossa tolice, porque a gente sabe que pequenas mudanças nos fazem mais fortes, mas às vezes pela teimosia, da arrogância, do orgulho, a gente empaca naquilo lá, para nós provarmos que estamos certos, e às vezes a gente ganha e prova que está certo, mas perde a paz. E aí vem uma pergunta, o que é mais importante para você, estar certo ou ter paz? Porque eu vejo que muita gente está certo, colocou um diploma na parede, sou sempre certo, o multi certo, o poderosamente certo, mas não tem paz nenhuma. A maioria das pessoas que vêm nos gabinetes pastorais, elas chegam porque elas não têm paz.
E a falta de paz está drenando a sabedoria das pessoas, a ideia das pessoas, a inteligência das pessoas, porque a gente não tem paz. E infelizmente, a gente não tem paz por causa das nossas escolhas teimosas, obstinadas, escolhas que vão em direção a fontes que a gente sabe que são fontes não confiáveis. A gente sabe que toda família, ela tem aquela pessoa que é a pessoa que incendeia, é incendiária, ela traz confusão. E tem aquela outra pessoa que é a pacificadora, em que você liga para ela e diz: olha, não é bem assim, pensa diferente, tem calma, não é assim. Mas vivemos dias em que nós queremos tanto a briga, que se a gente vai procurar conselho, a gente diz assim, sabe, eu vou buscar o conselho do incendiário, porque aí vai tacar fogo, vai pôr gasolina, pega fogo logo, chuta o balde, destrói tudo logo e pronto. Isso é tolice. E é assim que nós estamos vivendo, porque nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos que temos que orar, e a gente não ora. A gente sabe que ao amanhecer do dia, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é nos ajoelhar ou nos prostrar sentados na cama ou ficar de pé e dizer: Deus, entra comigo nesse dia. Senhor, vem comigo, olha a minha família, olha a minha casa. Senhor, olha as estradas. Senhor, olha tudo aquilo que está o meu nome, tudo aquilo que está, sabe, envolvido de tecnologia que vai me servir, quer seja o carro, quer seja uma cadeira, quer seja qualquer coisa que vai me servir nesse dia, que seja bênção para me trazer produtividade e não arrancar de mim a energia. Mas a maioria das vezes a gente começa o dia já olhando notícias, já queimando a nossa esperança, já queimando a nossa possibilidade de ter uma positividade, uma alegria, uma fé. E aí a gente já vai tomar o café da manhã com a notícia ruim: olha, você viu, aquele menino abusou do irmão e filmou, e ele só tinha 11 anos de idade. Ah, você viu aquela mãe que acabou de matar o filho e não sei o quê. E você já amanhece o dia pensando nessas coisas destrutivas, ao invés de você já ter profetizado o dia diante do Senhor e dito para o Senhor: Senhor, vem comigo nesse dia. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas a gente sabe que é mais fácil não fazer do que fazer. E aí as guerras vêm durante o dia, as guerras vêm durante a semana, as guerras vêm durante o mês, porque tem guerras que não começam na hora, elas vão começando vagarosamente, elas vão se infiltrando dentro de nós até roubar de nós o bom senso. E quando nos rouba o bom senso, a gente ira-se, a gente fica com raiva, a gente perde a paz, a gente desconta em quem não deve, a gente explode na hora errada, a gente começa a decretar para Deus que Deus está errado, que Deus é incompetente, que o Espírito Santo não está vendo nada, que nós estamos fazendo tudo e cadê Deus? Meus queridos, Deus não é incompetente. Deus, quando nos criou, Ele nos criou porque Ele sabia que nós somos perfeitos, independente de nossas escolhas ruins. Deus, quando nos criou, Ele nos criou porque Ele sabia que nós poderíamos tomar decisões corretas, e essas decisões poderiam mudar a nossa vida e a vida da nossa vizinhança e a vida da nossa família. Aí a gente pode ser do tipo: ai pastor, mas o senhor não sabe, os meus pais fizeram isso, isso e isso. E qual o problema? Você já é adulto. Até quando você vai colocar a culpa da tua vida nos teus pais? Tem pais que já até morreram e você ainda continua repetindo que a culpa de você fazer isso é dos teus pais. Ai, mas a minha mãe fazia assim, e eu tento vencer isso e não consigo vencer. É escolha. Ninguém é refém de um hábito, ninguém é refém de hábitos. Já é provado pela ciência, em 90 dias você consegue mudar um hábito, já é provado de todas as formas, já foram feitas experiências de todas as formas, provando que ninguém tem um hábito e esse hábito domina sobre a pessoa eternamente. Ela pode mudar, mas é mais fácil a gente tentar arrumar desculpas, muletas emocionais, muletas ancestrais, heranças emocionais, para nós culparmos a nós mesmos pelos fracassos que temos por nossas escolhas e decisões, porque nós não queremos assumir a postura de mudança. Nós já sabemos que muitos de nós entramos em vários problemas porque falamos demais.
Muitos de nós já entramos em muitos problemas porque a gente interferiu na vida dos outros sem sermos questionados. Muitos de nós sabemos que uma das piores maldições da vida humana é a familiaridade. Quando eu estou muito próximo de alguém, eu acho que eu tenho já toda a familiaridade, que eu tenho toda a liberdade, e por causa dessa liberdade eu ultrapasso os limites e falo e ajo da forma que eu não devo falar ou agir, porque a gente ultrapassa os limites. E aí, quando a gente fala em família, aí a gente diz: ai pastor, tem famílias que são tão abençoadas, ai mas a minha é tão difícil. Meus queridos, todas as famílias, elas têm os seus desafios, todas as famílias têm as suas lutas. Existe uma frase que eu gosto bastante, que é assim: como são felizes as famílias que eu conheço pouco, porque no momento que eu me aproximo delas, aí eu começo a ver as tristezas, as feridas, as manchas, as máculas e tudo aquilo que leva aquela família a ter os seus desafios. Mas a pergunta é: quantos de nós podemos agir como Josué? Josué, ele não fez uma reunião e diz: eu quero fazer uma votação, vamos nos reunir, vamos fazer uma votação, família se reúna, povo se reúna, vamos fazer uma votação, qual é o Deus que você quer servir? Note que Josué não fez isso, porque a escolha de servir a Deus é individual. Por mais que você ame alguém, por mais que você se entregue a alguém, por mais que você queira que alguém sirva ao Deus que você serve, é individual. Você não tem influência para fazer aquela pessoa mudar a opinião se ela não quiser. É totalmente particular nosso, ou nós queremos ou nós não queremos, ou eu quero ou eu não quero. Mas as pessoas que não servem a Deus, elas gostam de culpar os outros que não estão servindo por causa de você. Ah não, mas foi por tua causa, você fez isso, aquilo comigo, lembra? Eu tinha 11 anos de idade, você fez aquilo comigo e eu não te perdoo até hoje. Tem pessoas de 200 anos de idade que até hoje lembram daquilo que os pais fizeram quando tinham 5 anos e não vencem isso. E não superam isso, já casaram, já divorciaram, já casaram de novo, já fizeram um monte de coisa, mas aquela coisa ainda está latente. Aí você chega para a pessoa: e aí, como é que você está? Eu estou bem, os outros aqui não estão. Quantas vezes você conversa com pessoas assim, que ela está sempre bem, mas os outros não estão? Eu digo: então você é um anjo, você se encarnou, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui na terra? Porque se você é tão especial, se você é tão, diferente, por que você está aqui? Aí a pessoa diz: porque eu tenho Deus. Aí eu geralmente falo assim: olha, interessante, porque se você lesse a Bíblia, você entenderia que os anjos que se encarnaram eram anjos caídos, então era tudo capeta. Então você está mais para ser capeta do que um anjo de Deus, porque quem é mau nunca percebe que está agindo mal. Porque quem é maligno nunca percebe que está sendo maligno. Porque quem é incendiário nunca percebe que está sendo incendiário. Mas o pacificador, às vezes, ele passa despercebido. Porque ele vem e diz: olha, não é assim. Perdoa, libera, vence isso. Não traz essa guerra. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes se encontra com a incendiária e a incendiária diz: olha, vai ter churrasco lá na família de novo. Vou ter que me encontrar com fulano, fulano e fulano. Sabe de uma coisa? Eu vou lá para infernizar aquele churrasco. Você já viu aquele churrasco que acaba uma infernização enorme, porque a pessoa já vai com a intenção de causar problemas? Meus queridos, aonde a gente vai chegar com isso? Nós estamos falando de família, mas não tem como a gente falar do coletivo se a gente não pensar no individual. Porque Deus criou Adão primeiro, não porque Adão fosse o melhor, não porque Adão fosse o perfeito, mas porque Deus queria nos mostrar uma coisa muito importante: tudo começa com uma escolha individual. Você pode causar guerra ou você pode causar paz, depende exclusivamente de você. Se você continua dizendo que o motivo das suas decisões é o outro, é porque a sua individualidade está contaminada, é porque você está com uma baixa autoestima tão grande, que depende da aprovação de alguém, que depende do curtir de alguém, que depende de alguém te validar para fazer alguma coisa.
E talvez esse seja o nosso maior desafio. Por que a gente ainda vive deixando os outros nos validarem? Por que a gente ainda perde tanto tempo com isso? Se alguém não nos der o joinha, se alguém não nos curtir, se alguém não olhar para nós, se alguém não nos der atenção, parece que a gente perde, porque a questão do reconhecimento é mais forte do que se pode imaginar. A psicologia só existe porque as pessoas lutam para serem reconhecidas, e quando não são reconhecidas, elas param no consultório psicológico. Porque se não tiver reconhecimento, ela não anda, ela não vive, ela não toma decisão, ela não faz nada, tudo é errado, tudo é difícil. E quando dá errado, a culpa é do outro, nunca é dela. Meus queridos, eu acho que um dos pontos mais importantes da nossa vida hoje é olharmos para Josué, e Josué ele tomou uma decisão individual. Eu não sei quanto a vocês, mas vê que ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão particular, ele tomou uma decisão, ele se arriscou, ele disse, eu vou servir a Deus, e eu profetizo sobre a minha casa, que ela também vai servir a Deus, porque nós sabemos que cada um tem a sua escolha, e que tem pessoas que ainda não estão servindo a Deus, mas eu escolho profetizar sobre a minha casa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolho profetizar sobre os meus filhos, que eles não são burros, mas eles são inteligentes e bênção de Deus. Eu escolho profetizar sobre os meus filhos, que eles não são rebeldes, mas que eles são obedientes e são bênçãos de Deus. Eu escolho profetizar sobre a minha vizinhança, que a minha vizinhança é bênção de Deus e não maldita. É uma decisão particular. É uma decisão que não depende do pastor, não depende da igreja, não depende da Bíblia, não depende de Deus, depende de como nós estamos olhando a vida. Se nós estamos olhando a vida amarguradamente, ou se nós estamos olhando a vida com a esperança de que Deus pode intervir e fazer um milagre. Não deixe a sua amargura corromper o teu bom senso e você se tornar tolo. Saber o que tem que ser feito e não fazer. Note como começa o versículo. Agora, pois, temei ao Senhor. Temer, a Bíblia diz lá em Provérbios 1, capítulo 1, que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Então, temer a Deus é sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando você sabe o que tem que ser feito e você faz. Isso é sabedoria. E toda vez que quando você sabe o que tem que ser feito e não faz, isso é tolice. Por isso que nós temos mais pessoas tolas nesse mundo do que sábias. Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, prefere não fazer o que tem que ser feito do que fazer o que tem que ser feito. Porque se ela não for curtida, se ela não for validada, se ela não for reconhecida, ela não faz mais. E é impressionante. O jovem de hoje, você olha para eles e você vê que eles estão desgovernados. Por que os jovens estão desgovernados? Porque os seus pais estão desgovernados. Tudo é uma cadeia de comando, tudo é uma cadeia de sucessão. Porque um fez errado, eu gostei do erro, eu quero fazer o errado também. Você vê os vícios, você vê os tipos de coisas que estão acontecendo com os nossos jovens. São coisas que acontecem porque em casa eles não se sentem seguros mais. Eles são tão reféns do celular, daquilo que está do outro lado, com as pessoas com quem ele está conversando, que nem sabe quem é, que está manipulando, que está enganando, que está, tirando aquilo que é de bom dele ou dela, porque alguém lá fora quer se vingar e usa outras pessoas como motivo de vingança. Eu quero me vingar de fulano, mas eu vou usar alguém na internet, vou fazer essa pessoa se cortar, eu vou fazer essa pessoa se ferir, eu vou fazer essa pessoa fazer coisas absurdas, porque eu estou me vingando, e aquela pessoa manipulada está fazendo tudo isso. E a gente fica olhando aquilo e muitas vezes a gente não toma atitudes. E a primeira atitude que qualquer um de nós deveria tomar era ajoelhar-se e orar a Deus. Porque Deus nos fez e Deus sabe como a gente funciona. E se há alguém que pode nos consertar, esse é Deus. Se há alguém que pode interferir em nossas vidas, na nossa mente que é complexa, no nosso coração que é complexo, no nosso corpo que é complexo, é Deus.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Talvez esse seja o problema. A gente quer prioridade de outras formas, e a gente não olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus como uma prioridade em nossas vidas. E porque nós não vemos isso como prioridade, é que nós estamos acrescentando outras coisas nas nossas vidas, como se fossem prioridades. E a palavra prioridade quer dizer primeiro. Ah, pastor, eu tenho 4 ou 5 prioridades, então você não tem nenhuma. Isso é um princípio básico de administração e organização. A Bíblia fala que quando nós somos pessoas que querem a sabedoria, a primeira coisa que buscamos é o temor do Senhor. Então, se nós queremos sabedoria para executarmos um dia sábio, não podemos começar o dia sem Deus, não podemos terminar o dia sem Deus, não podemos passar o decorrer do dia sem Deus, porque Deus é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos transforma, aquilo que muda a nossa visão, porque tem coisas que são técnicas e nós podemos aprender, e tem coisas que são dons que Deus nos traz a sabedoria e a gente consegue fazer também. Por isso que lá em Coríntios fala, em parte profetizamos e em parte conhecemos, porque existe uma parte que nós conhecemos. Você consegue olhar para as pessoas e a partir do momento que você olha para elas, se você tem um olhar treinado, você consegue identificar quem é canhoto, quem não é. Você consegue identificar o comportamento de determinada pessoa só pelo olhar. Em parte conhecemos, mas aí vem o dom de Deus. Em parte profetizamos, porque Deus, a partir desse conhecimento prévio, Ele pode te trazer uma revelação, e a partir dessa revelação Ele perscrutar o coração, o íntimo, e isso trazer em nós algo que mexe conosco e nos transforma. Mas sabe qual que é o problema? É que nós achamos que tudo profetizamos. Tudo profetizamos. Aí vivemos uma época em que muitas pessoas estão em busca de revelação e não de profundidade da palavra. Porque se você não tem a palavra de Deus como seu balizador, como a sua bússola, como seu limite para o que você vai ouvir ou ver, você vai começar a assimilar coisas como se fossem em nome de Deus, e aquilo não é de Deus. Lembre-se que o anticristo, ele não vem para ser somente um líder global, um líder político que vem mostrar uma unidade, uma pacificação no mundo. Antes disso, ele vem mostrar uma doutrina religiosa, e através dessa doutrina religiosa nos fazer baixar a guarda, nos fazer deixar de lado a Bíblia, e nós começarmos a olhar coisas alternativas além da Bíblia. Por isso, que se você olha para Josué, quando ele está ali renovando a sua aliança com Deus, que ele está ali pensando na família, que ele está assim, se preocupando com a família dele em relação ao futuro. Josué, ele é muito categórico, ele é muito assertivo no que ele fala. Temei ao Senhor, ou seja, busque a sabedoria, porque a sabedoria é o resultado do temor do Senhor. Servi-o com integridade, ou seja, com totalidade. A quem mais nós servimos além de Deus? Ao nosso trabalho, porque você vai olhar muito relacionado ao tempo. Nós temos 24 horas, alguns dormem 8 horas, alguns dormem 6, alguns dormem 5, aí sobra algumas horas, e o que você faz nessas horas? Eu te garanto que a grande maioria de nós, nem 10% a gente separa para Deus, nem 10% do nosso tempo diário a gente separa para Deus, e a gente acha assim, Deus, mas o Senhor sabe, eu sou fiel, olha, eu estou dando dízimo, eu estou dando a oferta, Senhor, eu estou indo no culto, Senhor, eu estou te buscando, mas, e quando você não está aqui, o que você faz? Como é o seu tempo com Deus? Porque as lutas que nós vamos vivendo hoje, são lutas que são resultados de coisas que nós deixamos de fazer lá atrás, porque se há uma goteira na minha casa, eu estou vendo aquela goteira, eu vou ver que aquela goteira vai virar várias goteiras se eu não consertá-la. E na nossa família é mais ou menos assim. Há goteiras nas nossas famílias que a gente está observando, que você vê que não é normal, você vê que não está certo, você vê que aquilo é irregular, aquilo não faz sentido.
E o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar: olha, tira de você disso, para com isso, olha isso que você se dedica tanto tempo fazendo isso, olha, muda isso. O Espírito Santo, ele vai nos dando direções. O Espírito Santo vai nos mostrando pequenas coisas que a gente tem que fazer. Leia a Bíblia agora. Ah, mas é 1h, eu nunca leio a Bíblia 1h. Por quê? Quem te criou esse hábito de nunca ler a Bíblia 1h? Quem te proíbe de ler a Bíblia 1h? Mas nós temos os nossos modismos, nós temos as nossas coisas, os nossos hábitos, e esses hábitos às vezes são mais fortes do que a sabedoria, porque o Espírito Santo às vezes ele vai nos acordar à 1h para ir no banheiro, e você vai lembrar da Bíblia, e você diz assim: não, mas esse horário eu estou dormindo, eu não leio a Bíblia nesse horário, deixa eu deitar. Por que você não lê a Bíblia nesse horário, pelo amor de Deus? Por que você resiste ao Espírito Santo? Por que você fica trocando ideias com Deus, dizendo: Deus, mas eu não faço assim? Você sabe, Senhor, me acorda para ler a Bíblia a partir das 5, que é o horário que eu acordo. Depois desse horário, Senhor, não me perturba para ler a Bíblia às 9 ou às 10, porque eu vou estar no trabalho. Senhor, meu dia eu estou comendo, não me perturba para ler a Bíblia meu dia, porque eu estou comendo. E a gente vai criando os nossos hábitos, sabe? A gente vai criando as nossas normas de como servir a Deus, e vai deixando Deus de lado, e vai criando uma cultura em que você diz: espera aí, mas por que eu não posso ceder para Deus reinar em minha vida e governar a minha vida? Porque eu falo para Deus: Senhor, sabe, que venha a tua vontade sobre mim, Senhor, que venha o teu governo sobre mim, Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, Senhor, olha para mim. Mas na hora que Deus quer fazer isso, a gente diz: Senhor, o Senhor está numa hora errada, meio-dia é hora de comer, Senhor, não é hora de ler a Bíblia. Senhor, que é isso, Senhor? O Senhor sabe que agora é 7 da manhã, é hora da academia, não é hora da Bíblia. Senhor, o Senhor sabe que se eu perder esse momento, eu não consigo fazer a minha queima, não consigo fazer o meu exercício. Espera aí, por que a gente é mais fácil a gente resistir a Deus do que resistir aos nossos desejos? Mas na hora da dificuldade, a gente olha para Deus e diz: Deus, onde é que você estava que isso aqui não foi resolvido? Goteiras. Goteiras que nós estamos observando, goteiras que nós estamos vendo, goteiras que estão ali nas nossas vidas, a gente está ignorando, mas essas goteiras estão se transformando em filtrações, em vazamentos, em coisas piores, que aquilo que poderia ser uma simples manutenção se transforma numa reforma. E talvez esse seja o problema de nós hoje em dia, porque a gente não interviu na pequena manutenção, pagou para ver o que daria. E hoje nós estamos em vários relacionamentos que são reformas. Eu nunca vi uma reforma fácil. Pessoas que reformaram as suas casas, ou reformam de vez em quando, em mudança, sabe que tem que fazer aquela pequena reforma, manutenção, sabe da dificuldade que é uma reforma. E aí vem a questão: até quando na nossa vida a gente vai conduzir a nossa vida de uma forma tão desorganizada, em que aquilo que hoje é uma manutenção simples, que um jejum, que uma oração, que uma conversa, que um conselho pode resolver, se agravou de tal forma que hoje tem que ser um gabinete pastoral para tentar resolver a crise do casamento que já está virando no divórcio, a crise entre pai e filhos que já está virando numa guerra interna, que já não há mais perdão, que já não há mais, sabe, aquele sentimento de misericórdia, mas somente de agressão mútua, de agressão e luta, e você não consegue mais dominar aquilo. Até quando? As goteiras estão aí, mas até quando nós vamos ignorar as goteiras que estão nos desviando de Deus? Até quando nós vamos nos desviar das coisas que hoje nós podemos resolver, mas nós estamos protelando e deixando de lado, e isso está começando a se transformar em algo que vai ter que virar uma reforma. E quando vira reforma, meus queridos, dá trabalho, porque vem pó, vem sujeira, vem quebra-quebra, vem um monte de coisa, e aí a dificuldade é muito maior. Presta atenção no que Deus está te falando nessa manhã. Presta atenção naquilo que Deus está tentando nos ensinar através do que Josué passou. Josué, ele não tomou uma decisão baseada numa reunião
de condomínio. Olha, vamos todos votar e decidir a quem nós vamos servir. Ele tomou uma decisão: eu vou servir a Deus. Então a primeira coisa, se você quer mudança na tua família, a primeira coisa é você decidir se Deus vai ser o seu Deus ou Ele não vai ser o seu Deus. A primeira coisa que nós temos que decidir individualmente é se nós vamos ter somente um Deus ou se teremos outros deuses. Se você abrir lá no mesmo capítulo 24, no verso 22, olha que interessante o verso 22. Josué 24, no verso 22 diz assim: Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. Você escolheu Deus, e vocês disseram: nós o somos, nós somos testemunhas, nós escolhemos Deus. Mas olha o que ele fala no verso 23: agora pois, se vocês realmente tomaram essa decisão, se vocês realmente disseram que Deus é o Deus de vocês, agora pois, jogue fora os deuses estranhos. Falar não quer dizer nada se nós não temos atitudes. Muita gente fala muita coisa quando está na igreja: ai Senhor, eu faço um voto, ai Senhor, eu prometo para ti, ah Senhor, esse é o meu desejo. Mas quando sai da igreja, quando volta para casa, continua praticando as mesmas coisas, continua praticando os mesmos erros. Aqui Josué lhe diz: então tome uma atitude, jogue fora os deuses estranhos da tua vida. Se você está dizendo que você vai servir a Deus, o Deus da Bíblia, esse Deus que fez mudanças em nossas vidas, que nós temos experiência com Ele, se você está dizendo que vai servi-lo, então tire os outros deuses. Josué, ele é bem taxativo com isso. Verso 23, agora pois, tire fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Olha que interessante, isso é revelação de Deus. Deus está revelando para Josué que as pessoas que tinham acabado de dizer que eles também serviriam ao Senhor, tinham outros deuses ocultos. E talvez seja um momento para cada um de nós olharmos e sondarmos o nosso coração e olharmos se nós temos deuses estranhos. E esses deuses estranhos muitas vezes podem ser culpas do passado que a gente ainda não superou. A Bíblia diz: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Você é livre porque Cristo te libertou. O diabo, ele vai ficar te acusando, o diabo vai ficar jogando na tua cabeça, o diabo vai ficar tentando te manipular a crer que você ainda não foi perdoado, que ainda você não foi curado, que ainda você não foi restaurado, que ainda você é aquela pessoa lá de trás. Mas a palavra do Senhor diz, sabe, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Mas para crer nisso é uma decisão. Eu tomo a decisão de crer em Cristo, eu tomo a decisão de crer em Deus. E aí é onde Josué vem. Então, para que essa tua decisão não seja adulterada, não seja distorcida, tire os outros deuses da tua vida. E aí é onde nós temos que nos sondar. Quais outros deuses nós temos nas nossas vidas? É o reconhecimento? O reconhecimento é um dos maiores deuses desses dias, em que a gente quer que os outros nos vejam, que os outros nos olhem, que os outros nos curtam, que os outros nos validem, que os outros nos reconheçam, porque a gente não sabe responder uma pergunta que deveria ser simples para nós, mas infelizmente na maioria das vezes essa pergunta não é simples de se responder. O que é sucesso na tua vida? Eu vejo os maiores erros das pessoas acontecerem porque elas correm atrás do sucesso e elas não sabem o que é sucesso. Para algumas pessoas o sucesso é aquilo que eu mostro para os outros, e os outros me validam, me reconhecem a partir daquilo que eu mostro. Para outras pessoas é a discrição o sucesso. Eu já não quero mostrar nada, minha vida é altamente discreta, eu não quero que ninguém interfira na minha vida. Toda falta de equilíbrio é falta de bom senso. Todo extremo traz um distúrbio emocional que nós temos. E esses distúrbios emocionais afetam a nossa vida espiritual
que afetam o nosso bom senso e a nossa maneira de prestar culto a Deus, porque se tornam deuses estranhos no nosso meio. E aí vem a questão: quais são as áreas da minha vida que eu ainda sou tão fragilizado, sou tão carente, que se eu não ter o olhar de alguém, se eu não tiver a aprovação de alguém, se eu não tiver que alguém diga, olha, você é bom nisso, eu vou cair, eu vou chorar, eu vou entristecer, eu vou parar, eu vou destruir a minha vida, porque eu não consigo vencer se eu não tiver o sopro de alguém nas minhas costas. Meus queridos, vivemos épocas em que nós estamos ficando tão codependentes emocionais dos outros e tão distanciados de Deus, que estamos nos tornando dependentes, enfermos, prisioneiros de coisas que não deveriam mais nos aprisionar, de coisas que nós deveríamos ser libertos, de coisas que nós deveríamos ser livres. Sabe como eu conheço uma pessoa que ela ainda está doente? Quando alguém fala uma mentira para você e você se incomoda com aquela mentira. Zeca, você é santista. Se ele se incomodar com isso, ele tem um problema, porque ele é São Paulino desde que eu conheço ele. Mas se ele se incomoda em eu dizer que ele é santista, eu sei que é mentira, eu sei que está errado, mas se ele se incomoda, é porque alguma coisa está errada lá dentro, porque você deveria estar normal. Pedro, você é flamenguista. Sabe, não deveria nos incomodar uma coisa que é mentira. E o diabo mente o tempo todo. João 10,10 diz: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Aí ele vem com mentiras: você é um fracassado, você é uma má mãe, você é um péssimo pai, você é imprestável, você não vale nada, você fez isso no passado, você não foi perdoado. E a gente acredita. Como? Se Deus nos perdoou, como? Se a gente pôs o fim naquilo, como? Se a gente está lutando para mudar. Talvez a gente ache muitas vezes que Deus é assim: olha, eu te perdoei e agora eu tenho uma lavagem cerebral, você não vai lembrar de mais nada. Não existe isso, você continua se lembrando e a gente vai lutar contra aquelas coisas até Jesus voltar. A luta é diária. Pessoas que vencem pecados sexuais vão lutar com pecados sexuais até a volta de Jesus. Pessoas que lutam com problemas de infidelidade vão lutar contra a infidelidade até Jesus voltar. Não significa que vão continuar praticando aquilo, mas significa que o diabo vai ficar perturbando, tentando achar uma brecha para que aquela pessoa caia novamente naquele tipo de pecado. E aí a gente vai lutando, a gente vai, brigando, e a gente vai vencendo a cada dia o mal do dia, porque Deus, quando Ele é colocado em primeiro lugar em nossas vidas, a primeira coisa que Deus faz é lembrar para cada um de nós: o meu sangue te cobre, você está perdoado. O meu sangue te cobre, você está purificado. Não é a sua força, não é o seu poder, não é a tua capacidade, não são teus talentos, não é o teu potencial, não é a tua sabedoria, é o meu sangue, é o sacrifício na cruz por você que fez a diferença. E porque você me aceitou como Senhor e Salvador de tua vida, você é diferente. Você é perdoado, você é curado. Ai Deus, mas eu ainda não consigo sentir. Não é emoção, Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E todo aquele que é nascido de Deus conhece a Deus, porque é uma experiência espiritual, não é uma experiência emocional. Não depende do que eu estou sentindo, mas depende da minha identidade, da minha integridade e da minha convicção de que eu acredito em Deus. Eu continuo acreditando. O mundo está dizendo que não é assim, mas eu continuo crendo. O mundo está dizendo que a Bíblia tem várias versões erradas. Para mim não importa. Continua sendo a palavra de Deus, continua sendo a presença de Deus, continua sendo a revelação de Deus, continua sendo a profecia da palavra de Deus para a minha vida. Você quer revelação? Leia a Bíblia todos os dias. Você quer maturidade? Leia a Bíblia todos os dias. Você quer fé? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ai pastor, estou me sentindo tão fraco na fé. Leia a Bíblia. Oração não aumenta a tua fé.
O que aumenta a tua fé é você orar a Bíblia, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, está em Jesus. A solução para nossas famílias está em Jesus. A solução para as nossas vidas está em Jesus. A solução para os nossos dilemas está em Jesus. Ah, mas eu não tenho total claridade, eu não tenho total certeza. Está em Jesus, meus queridos. Amém. Vamos acertar? Vamos acertar. Podemos errar, infelizmente. Mas mesmo que a gente tropece e caia, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos erguer e nos colocar de pé numa rocha fundamentada em que nós não cairemos mais, porque esse é o nosso Deus. Temos que parar de acreditar em mentiras do diabo que são sopradas todos os dias. Temos que parar de acreditar no que o diabo vem falando. Ah, você é fraco espiritualmente. Ah, pensa que eu não te conheço, pensa que eu não sei quem você é. Isso é mentira do diabo, porque o diabo não te criou e ele não te conhece. Mas aquele que te criou, ele sabe do que você é capaz e do que você pode. Então é hora de nós começarmos a ouvirmos Deus e pararmos de ouvirmos os sussurros do diabo, em que ele diz, ah, você não nasceu assim, você se transformou nisso, porque o mundo dá opções que Deus não deu. Meus queridos, o mundo não dá nenhuma opção. Somos nós que tomamos as nossas escolhas e decisões. A Bíblia diz que Deus criou Adão para mostrar integridade, individualidade, autoestima saudável. Depois Deus criou Eva para mostrar que tudo aquilo que Deus cria é perfeito, não importa a ordem. Deus nunca cria algo melhor do que o outro, porque se fosse para ser melhor, todo mundo que trabalha com engenharia sabe, o Ivan entende muito bem disso, que se eu faço algo de primeira tirada, geralmente não é tão bom quanto a segunda, ou terceira, ou a 10ª vez, que depois de eu praticar, eu faço, fica melhor. A prática leva à perfeição, não é? Se a prática leva à perfeição, Deus praticou em Eva. Ele criou Adão, praticou em Eva, e Eva deveria se tornar melhor, porque o que vem depois é melhor. E é assim que Deus acredita. Deus acredita que os nossos filhos são bênçãos, são melhores do que nós. Amém. Deus criou os nossos filhos para que eles olhem para nós e nos respeitem, porque eles sabem que nós criamos os melhores, porque nós criamos os melhores, porque Deus nos fez melhor. E assim Deus vai criando aquilo que é bom, Deus vai fazendo aquilo que é ótimo, Deus vai fazendo aquilo que é excelente, porque Deus não faz coisas imperfeitas, mas Ele vai amadurecendo as nossas emoções, para que a gente, tendo uma boa autoestima, a gente possa tomar uma decisão inteligente e sábia. Eu e minha casa servirei, ou serviremos ao Senhor. É isso que você quer para a tua casa hoje? É isso que você pensa para a tua família hoje? Parar de amaldiçoar teus filhos, parar de amaldiçoar seu cônjuge, parar de amaldiçoar sua vizinhança, parar de amaldiçoar o governo, parar de amaldiçoar as circunstâncias e começar a profetizar a bênção do Senhor. Senhor, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. E se depender de mim, Senhor, eu vou ser um agente de transformação. Talvez essa seja a maior responsabilidade das nossas vidas hoje, para a nossa família e a sociedade, é sermos agentes de transformação, que temam a Deus, que tomem uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e assim nós veremos o nome do Senhor ser exaltado nas nossas vidas, nos nossos atos e nas nossas atitudes, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos e comece a orar. Talvez seja um momento em que você tem que confrontar as coisas que você já falou. Senhor, eu tomei uma decisão que Tu és o meu Deus. Mas aí vem uma palavra de revelação de Josué. Então, se você já tomou uma decisão de que o Senhor, teu Deus, tire os deuses estranhos, tire aquilo que é assimilação do mundo, aquilo que o mundo faz que não é bíblico. Se o mundo mente, você não mente. Se o mundo engana, você não engana. Se o mundo é infiel, você não é infiel.
Se o mundo traz mentiras, você não traz mentiras. Se o mundo traz dissensão, você traz paz, você traz união, porque você é um agente de transformador de Deus. E como agente de transformação de Deus, aquilo que você faz é o próprio mover de Deus na tua vida, porque o Espírito Santo está em você. Você é templo do Espírito Santo, e porque você é templo do Espírito Santo, o poder de Deus está na tua vida. Talvez seja o momento de nós profetizarmos mais a bênção nas nossas casas, a bênção nos nossos trabalhos, a bênção nos nossos clientes, a bênção nos nossos filhos, nos nossos netos, a bênção nos nossos governos, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção.
aquele problema que você está tendo dentro da sua casa, hoje Deus enxuga as suas lágrimas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de cura. A gente tem orado por isso, temos buscado por isso como igreja, e a gente quer a manifestação dos dons do Senhor aqui no nosso meio. Dom de cura, dom de fé extraordinária. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, eu não sei o que você passa na sua casa, eu sei o que eu passo na minha. Mas o que você passa na sua casa, a palavra de Deus diz que Ele está enxugando as nossas lágrimas. Então, eu não quero que você cante esse hino como só um hino de despedida, mas que você tome posse de cada letra que está falando, dizendo: Senhor, Tu está enxugando as minhas lágrimas. Aquele problema que está lá dentro de casa, persistente, crônico, Senhor, eu proclamo que ele não estará mais. Porque, mediante a palavra que Tu falaste hoje, eu tiro os deuses falsos. Siga o único Deus. Forte que é o Senhor. Amém? Vamos cantar que meu Deus é Deus de milagres? Vamos cantar novamente? Amém. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque hoje nós, mais uma vez, renovamos a aliança contigo. E nós dizemos, ó Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tiraremos, ó Pai, todos os deuses estranhos. E por isso eu te peço, traz à nossa mente tudo aquilo, ó Pai, que é estranho nas nossas casas, que não deve estar ali e que nós mantemos, e isso tem roubado de nós a intimidade contigo, tem roubado de nós os dons, tem roubado de nós a coragem, tem roubado de nós a intrepidez e tem nos fazido, Senhor, tímidos. Pessoas, ó Pai, que têm tido medo de desafiar, ó Pai, aquilo que Tu nos manda desafiar, porque Tu estás conosco, ó Pai. Oh Pai, nos dá coragem para andar, coragem para acreditar, coragem, ó Pai, para ver a Tua poderosa mão em nossas vidas. Nos dá, ó Pai, essa visão, Senhor. Como o profeta disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele, ó Pai. Que nós tenhamos essa convicção, que paremos de dar ouvido às palavras mentirosas do diabo, que paremos de dar ouvido, ó Pai, às palavras mentirosas daqueles que não entendem a Tua palavra, que nos voltemos para Ti e confiemos nesse Deus, que é um Deus de promessas, que é um Deus que não mente, que é um Deus que faz milagres, que é um Deus que nos ama, que é um Deus que se sacrificou por nós. Amém. Nome de Jesus. E diz que estamos perdoados, que estamos curados. E diz que nós somos amados. Oh Pai, olha para a nossa casa, olha para aqueles, ó Pai, que ainda não são do Senhor, olha para aqueles que estão desviados, olha para aqueles que estão com problema de identidade, olha para aqueles que estão com problema de estima, Senhor, olha para aqueles, ó Pai, que não sabem o que fazer, que estão perdidos, olha para aqueles, ó Pai, que não sabem o caminho a escolher, Senhor, que Tu possas nesse dia levantar bons conselheiros, tirar os maus conselheiros e trazer direção, e trazer luz, e trazer paz, Senhor. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença, que tenhamos milagres para falar, para testemunhar, Senhor. Prepara, Senhor, cada um de nós para a célula na quarta-feira. Que a Tua visitação e a Tua presença esteja ali, Senhor, mais uma vez como tem tido.
ou como tem estado, ó Pai. Senhor, abençoa aqueles que não puderam vir hoje. Que Tu estejas visitando ali a Mônica com o Emerson, ó Pai, que está no hospital. O Paulo e a Larissa e tantos outros, ó Pai, que não puderam vir. Pai, que Tu possas estar com cada um deles. E ó Pai, nós Te louvamos por essa manhã na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, por esse momento diante de Ti, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho estranho, algum Deus estranho, e tira de nós, Senhor, e ajuda-nos a tirar, para que possamos proclamar que Tu és o nosso único Senhor de nossas vidas. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço, e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros, e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.